Primeiramente, seja bem-vindo ao programa, seja bem-vindo a Governador Valadares, esta manhã de sexta-feira. É um prazer ter você aqui conosco para falar um pouquinho quem é Urbano Santos, de onde veio e por que veio. Maurício, bom dia também, muito obrigado, é uma honra, gostei muito de estar nessa presença, tranquila. Vamos. Urbano, você, a gente conhecendo um pouquinho da sua história, nota que é um cara viajado, né? Já morou, né, em alguns estados americanos, mas você é natural de uma cidadezinha aqui próxima a Governador Valadares mesmo, né? Eu nasci em Itambacuri, Aham. passei um tempo em Vitória da Conquista e depois vim para essa cidade maravilhosa que é Governador Valadares. Você chegou a morar em Valadares anteriormente, Sim. Antes de ir para os Estados Unidos? Sim, minha vida, o melhor da minha vida eu passei aqui em Governador Valadares. Cheguei aqui quando o nosso saudoso Casca Grossa, infelizmente, faleceu, na maior enchente que o Governador Valadares já teve, que é de 79. Vim para estudar no ETIT, morei no bairro Santa Helena, Nossa Senhora das Graças, no centro da cidade. E em 88 eu tive que optar para ir para os Estados Unidos. Você morou nos Estados Unidos durante quanto tempo, Urbano? Eu morei 31 anos nos Estados Unidos. Isso. E por lá você foi se enganjando aí no mundo empresarial? Então, quando eu estava no Brasil, eu fiz um curso, que eu agradeço muito às instituições brasileiras, que foi um curso pelo Senac de vendas. Fui o primeiro colocado e fui trabalhar numa loja muito grande daquela época, né? E me tornei vendedor padrão de Governador Valadares por essa empresa. Ao chegar nos Estados Unidos, em 4 anos eu decidi abrir meu próprio negócio. Aqui no Santa Helena eu já tinha aberto aqui um cachorro quente, né? Já tive assim, uma experiência de empreendedorismo aqui. Então, Governador Valadares, eu conheço, tive 2 lotes no bairro Santo Antônio, né? De onde eu consegui comprar na época era uma DT, né? Yamaha, né? Então, Valadares eu apaixonei, fui várias vezes no Pico da Ibituruna, né? Andei muito nos calçadões da ilha, e então fui muito nas cidades vizinhas, nos distritos, né? Sim. Gosto muito de Governador Valadares. Urbano, o que te fez querer entrar para a política? Você vivendo, né, há 30 anos nos Estados Unidos, lá a gente sabe que a coisa funciona bem, né, que eu não diria que não só a política funciona bem, mas num geral a economia caminha muito melhor, né, reflexo do planeta, segurança, qualidade de vida, enfim. Yeah. E o que te fez querer voltar para Valadares e entrar no mundo político? Visando que o Brasil, quando se pensa em política, a gente já logo pensa em confusão e balaio cheio. Maurício, eu fui chamado para essa vida para ser um líder político e um gestor, um líder comunitário e um gestor. Quando eu tinha 16 anos, em Vitória da Conquista, eu ganhei uma eleição para presidente do grupo de jovens, e eu fiquei muito satisfeito com o trabalho que eu fiz durante 1 ano e meio. Essa parte de vendas de comunicação me ajudou bastante. Quando chegou nos Estados Unidos, que eu fui abrir a minha primeira loja, chegou um americano, que era prefeito na época de Framingham, e pediu para que eu ajudasse a comunidade brasileira, que sofria muito por falta dos documentos e por causa da barreira da língua. Aquilo ali me chamou muita atenção, e dali nasceu 2 coisas que Deus me deu ao mesmo tempo. Uma oportunidade para eu crescer profissionalmente na vida, e ao mesmo tempo para que esses dons de liderança e de gestão viessem a aflorar. Framingham, Maurício, e para o público valadarense, na época era um town, e no town os políticos não são remunerados, e quem manda na cidade mesmo, quem mandava e quem fazia as leis, quem dava autoridade para fazer mudanças na cidade, era um conselho também de pessoas voluntárias que mandava na cidade. Eu amei a cidade, a infraestrutura, a escola, polícia, aquela coisa toda, e eu vejo no meu coração que um dia eu voltaria para o Brasil, assim que meus filhos formassem, estivessem bem estabilizados, para ajudar aqui no Brasil, e era a partir da minha cidade de Governador Valadares. Ô, Urbano, é a primeira vez que você participa ou disputa um cargo eleitoral, eletivo? É a primeira vez, e eu gostaria que não me chamasse de político de carreira,
porque como eu aprendi em Framingham, eu consegui minha cidadania através desse trabalho comunitário. O prefeito foi comigo na imigração e por isso o juiz me deu a residência americana. Eu prometi para Deus que eu seria um cidadão comum entrando na política, porque eu fui obrigado a sair daqui do Brasil, fui obrigado a sair de Governador Valadares por falta de oportunidades, e eu tenho um sonho de que nas próximas gerações possam sair de Valadares, possam sair do Brasil, mas como uma opção de lazer, de viagem, mas não como uma necessidade, uma obrigação por não ter oportunidades aqui no Brasil. Com certeza. Quando a gente pensa em Valadares, na cidade, é uma cidade hoje de 300 mil habitantes, em média, uma cidade muito grande. Como diria um grande amigo, é uma cidade grande, mas que não está preparada para o tamanho que adquiriu. Você acha que você ter passado esse tempo todo fora, você conseguiria consertar e colocar Valadares no eixo? Você consegue detectar os erros que hoje imperam e que impedem a cidade de crescer? Com certeza, Maurício. Eu tenho uma experiência de quase 30 anos sendo presidente de 2 grandes associações cívicas nos Estados Unidos. A última agora que eu sou presidente ainda é o Centro Comunitário Brasileiro, que atende às demandas de toda a comunidade brasileira. E eu me preparei, eu sou formado em gestão e liderança pela Universidade da Flórida, e eu vejo Valadares como uma coisa muito simples. Eu acho que eu estou preparado talvez para um cargo maior aqui no Brasil, e eu vejo essa situação, eu estou tão preparado que eu acho que Valadares, através dos conselhos consultivos, do que eu aprendi a viver lá, eu fiz parte do Conselho de Cidadãos da Flórida, né, no consulado brasileiro, e você pega aqui as demandas de governador Valadares, e através dos colegas, dos líderes valadarenses, da população valadarense, que a gente vai criar o Conselho Consultivo e vai dividir esse conselho, que é um conselho informal, consultivo apenas, né? A gente não vai estar ferindo nada a Constituição brasileira, nem a lei orgânica municipal, mas a gente vai estar pegando esse conselho e dividindo em mesas temáticas: educação, saúde, né, geração de renda, etc. E essas pessoas daqui vão trazer, vão discutir, vão esgotar o assunto, trazer diretrizes, trazer prioridades, e vai trazer, e tanto eu como os nossos candidatos a vereadores estamos preparados para que nós sejamos. Tem uma palavra em inglês que eu gosto muito, chama liaison, que é uma ponte entre a sociedade valadarense e a administração pública. O que a sociedade valadarense quiser, por nós aqui vai passar. Então... Ô, candidato, o plano de governo do senhor, acho que o senhor já até começou a entrar um pouquinho dele aí, que é um projeto. Qual que é, eu queria que o senhor destacasse aí, eu acho que é vinculado até a esse conselho, né, que o senhor está dizendo, o seu principal projeto ou plano para o desenvolvimento econômico, e automaticamente se desenvolve economicamente e socialmente da cidade. Maravilha. O Brasil, e sobretudo nossa cidade, que não é diferente, as leis são muito burocráticas, o governo às vezes não abre. Eu venho de uma cultura em que o governo empurra o empreendedor para frente. E aqui no Brasil nós temos muita fiscalização, muitos impostos, muitas barreiras para o empresário. E eu quero fazer o que tiver dentro da lei, o que for possível, para que Valadares se torne uma cidade atraente e que os empresários valadarenses, as pessoas que pensarem em investir em Valadares, possam se sentir atraídos, possam se sentir animados para abrir empresas em Governador Valadares. A outra coisa também, relacionada à geração de emprego, é que eu sou muito preparado e eu tenho muita experiência em eventos. Um exemplo básico, uma maratona que a prefeitura possa, junto com os desportistas, pagar R$65 mil de prêmio, R$100 mil, atrai pessoas do mundo inteiro, vira uma maratona internacional. Nós temos 2.450 quartos de hotéis em Governador Valadares. Isso aí atrairia, no mínimo, segundo os especialistas do esporte local, que traria mais de 4.000 pessoas para Governador Valadares. Imagina 4.000 pessoas circulando, algumas casas vão ter que serem alugadas, o comércio vai fomentar, vai ser uma coisa assim que vai ajudar bastante.
O senhor entra num tema que muito me agrada e muito me atrai, e eu tenho falado aqui com todos que têm sentado aqui ao meu lado, que é quando a gente pensa em empresas, investimentos. Para uma cidade atrair esse tipo de público, acho que a porta de entrada seria as vias de chegada, principalmente a via aérea. Hoje nós temos em Valadares um dos pontos de apoio, né, que é chamado de aeroporto, que é uma coisa horrorosa, né? Não tem infraestrutura nenhuma. E a gente vive aí uma lenda, uma novela mexicana de que a obra sai, a reforma chega, a obra sai e entra governo, sai governo. Não é de agora, isso já vem de anos, e nada acontece. O que o senhor pensa a respeito, né, de uma cidade que fala-se tanto em atrair, né, investimentos, mas tem uma rodoviária, né, ultrapassada, num lugar que já deu, que tinha que dar, e a situação a gente está falando de agora, né, no caso do aeroporto. Para atrair empresas para Governador Valadares, eu não gostaria de usar os meios, né, as nossas qualidades de parcerias com o governo federal e estadual, porque todas as cidades brasileiras sonham em atrair empresas para elas. Então, uma das coisas que a gente tem que fazer aqui é que a cidade, como eu falei, seja boa para morar, boa para trabalhar e boa para criar os filhos. Para trabalhar, então, um aeroporto bom, um aeroporto que receba aí aviões a jato, é importante demais para que, por exemplo, já ouvi falar que o dono da Avan quer fazer uma empresa aqui. Como que esse cara viria a Valadares se não tivesse um aeroporto adequado para receber a aeronave dele? Então, outras coisas também é que daqui a 2 anos, 3 anos, nós teremos um porto marítimo aí a 100 quilômetros praticamente de Governador Valadares. Nós temos que estar preparados. A outra coisa é que eu sou conhecido como uma pessoa que fala e faz. Eu meço direito a água e o fubá, e se eu falar para a população valadarense que nós vamos fazer, por exemplo, 2 pontes no Rio Doce para desafogar o tráfego de Valadares e facilitar que outras empresas venham para cá, aí vocês podem saber que eu farei o melhor de mim para conseguir isso. Candidato, a gente sabe que Valadares, né, além aí desses desafios, tem um que eu acho que supera todos, que é a saúde. Nós temos hoje um hospital que é considerado um hospital regional, que teoricamente seria um hospital municipal. Ele é considerado um hospital regional porque atende todas as cidades, né, vizinhas aqui. Temos há 6 anos uma obra parada do outro lado da BR que não tem santo que faz, né, finalizar e começar a funcionar. O que o senhor pretende fazer para resolver o problema da saúde? Eu acho que não só de Valadares, porque o prefeito de Valadares, ele acaba sendo também responsável por todas essas cidadezinhas, por Valadares ser a maior. Em primeiro lugar, Maurício, eu gostaria de falar uma coisa que talvez o governador Valadares e o Brasil não sabem. O problema maior dos Estados Unidos é o problema de saúde. E o sistema, o SUS que o Brasil tem, é um sistema maravilhoso, sobretudo para as pessoas mais simples, as pessoas mais necessitadas. Nós temos 3 camadas. A classe A, quando tem problema de saúde, procura os melhores centros. A classe B, que tem planos nas suas empresas estatais e particulares, tem acesso a planos de saúde maravilhosos. E o SUS, que é o nosso hospital municipal, que também funciona como regional, aí vem as pessoas simples. Administrando essas partes aí, a gente já vai crescer muito. Outra coisa na saúde, que é do âmbito federal, que é a construção do hospital regional, o que a gente pode usar é a articulação. Ganhando em Governador Valadares, Valadares cidade polo, né? Nós podemos fazer parcerias com Teófilo Otoni, Caratinga, o Vale do Aço e todas as cidades circunvizinhas, que nós vamos ter mais de 2 milhões de votos. O Romeu Zema, qual meu amigo, né? E o Bolsonaro, do quem eu gosto, eu posso trabalhar muito bem com essas esferas para que tenham atenção para essa região através do hospital regional.
Agora eu vou botar o senhor numa prova difícil aqui. Você falou que o Romeu Zema é seu amigo. Mas o Romeu Zema ganhou. Vamos lá, voltando o filme. Primeiro dia de governo do Pimentel suspendeu a obra do hospital que estava praticamente finalizado. Veio o Romeu Zema há um ano atrás, se não me salvo engano. Gisele Mira me ajuda a memorizar aqui. Tá. Nós, no lançamento Expo Leste, o último Expo Leste, o Romeu Zema já era candidato. Certo. E ele prometeu que finalizaria essa obra do hospital, que em breve, e já se foram 2 anos, aí veio a pandemia, a gente até acreditou, não agora, porque devido à pandemia a gente tem uma emergência, uma urgência maior, e mesmo assim não saiu. O senhor mesmo assim confia, porque ele também se apresenta muito como amigos aí, como parceiros dos que estão comandando, não só a nível municipal, mas até agora está tudo parado. Bem colocado. A gente pode corrigir, que a gente vai usar a nossa articulação para qualquer governo que seja, né? E uma das coisas do nosso governo é a transparência. A gente, conversando com o governo estadual, a gente vai saber com detalhes quais são as razões que o hospital está demorando tanto, e a população de Governador Valadares vai ter uma informação muito séria, muito autêntica do que realmente está acontecendo, qual é a realidade do atraso dessa obra tá tão parado, importante, né? O senhor até tocou no assunto que é importante, a transparência. Isso. O senhor está vindo aí de um país onde, é óbvio que eu acho que corrupção existe no mundo, desde que o mundo é mundo. Mas o Brasil, infelizmente, é o destaque, no mundo político é gigantesco. A gente tem isso na esfera municipal há pouco tempo atrás, em governos passados, o senhor deve ter tido acesso a isso, que foi uma vergonha, eu acho que isso foi a nível nacional, porque foi noticiado em rede nacional, não muito longe também no governo federal, no governo estadual, seja em todas as esferas. Veio Jair Bolsonaro, com uma proposta de corrupção zero, de pessoas íntegras para o cercar no governo. E a gente tem visto já, com 2 anos de governo, muito respingo já de coisas obscuras e atitudes dele não que quem votou nele muitas das vezes não esperava. O senhor, quando se prefeito for eleito, como que o senhor pretende tratar essa coisa da corrupção? Corrupção é inadmissível ou não? Se for ali o seu alto escalão, uma conversa, um puxão de orelha, como que é isso? Maurício, ótima questão, muito obrigado por fazer. Até me emociona um pouco, porque eu aprendi que tem 3 coisas que mapeiam a vida de um ser humano, que é a moral, a ética e a legalidade das coisas. Eu sou casado há 32 anos, eu corro todos os dias, eu não fumo, não bebo bebida alcoólica, quando me tornei líder. Talvez o público não tenha ciência disso, mas é uma questão moral, é um respeito que eu tenho de ser líder de um público. Se eu já tenho esses conceitos e sou uma pessoa temente a Deus, a transparência na prefeitura de Governador Valadares ou em qualquer lugar que eu for atuar aqui no Brasil, vai ser uma coisa que eu vou ultrapassar qualquer parâmetro que os brasileiros já tenham visto aqui. Primeira coisa, eu não aceito dinheiro, 1 centavo do dinheiro público. Sou obrigado a receber o salário, segundo a Constituição. O dinheiro caindo na minha mão, eu faço com ele o que eu quiser, eu vou doar esse salário. Seja para entidades sociais, seja para benefícios da comunidade. Então isso já é um compromisso do senhor? Isso já é um compromisso. Se eleito for, o salário de prefeito, o senhor vai usar ele para instituição de caridade, não vai ser no seu bem próprio? Não tem obrigação de mostrar para ninguém. Sim. Só quero que depois de 4 anos o público valadarense chegue e fale bem assim: tá aí um cara igual ou melhor do que o Serginho Meneghel, igual ou melhor do que o Zema, igual ou melhor do que o Bolsonaro. Sim. E a outra coisa em relação a isso é que eu não vou indicar parentes, meus filhos não precisam, não estão aqui. O nepotismo eu acho errado, eu não estou fazendo coligação com ninguém, não ofereci, já deixei de ganhar voto, eu acho que é uma ofensa para mim a pessoa me pedir um emprego ou oferecer um apoio para mim querendo um cargo lá na frente. Seria até uma próxima pergunta minha, até bom que você vai emendar nisso que o senhor está falando. Como que o senhor pretende montar a sua equipe de primeiro escalão? Técnica, indicação partidária, eu acho que já não é, porque o senhor já começou até a falar. Isso.
Maurício, eu sou um cara tranquilo, eu tenho muita coisa para fazer e eu sei o que a sociedade quer e eu sei o que eu quero. Eu quero reduzir o número de crimes em Governador Valadares. Tem como alguma pessoa capacitada, experiente, aprovada pelo Conselho, aprovada pela sociedade para atuar na área de segurança pública, ou para auxiliar no gerenciamento da segurança pública. Sabemos que a segurança pública é do Estado, mas o município tem muita coisa a fazer. A segunda coisa, Secretaria de Saúde, por exemplo. A gente vai ter uma pessoa técnica que entende do assunto, que vai trazer todas a realidade contábil para a sociedade saber, e aí a gente vai saber administrar isso. E assim por diante, todos os cargos técnicos. Uma coisa que eu quero usar a técnica mesmo. Uma coisa que eu quero introduzir, eu vou usar a mesma terminologias que nós temos aqui, as nomenclaturas que nós temos de secretários, mas eu vou transferir um pouco. Nos Estados Unidos tem o cara mais importante da cidade, se chama City Manager, gerente da cidade, que eu acho que deve ser o secretário de governo. Sim. Esse secretário de governo vai ser o bam bam bam, porque se aparecer uma demanda para uma ponte, por exemplo, qualquer demanda que tiver na cidade, esse cara vai analisar junto com os seus subgerentes ou os seus diretores de cada área importante da cidade para saber se aquilo é viável ou não. Então, acho que essa população, a partir de agora, portais, eu vou usar muito a imprensa, isso é uma coisa muito boa. A imprensa, eu vou trabalhar muito legal com a imprensa, porque a imprensa vai ter um trabalho primordial de estar educando a comunidade, da sociedade, o que o dinheiro dela, o que acontece com o dinheiro dela na prefeitura. Quanto que entra, quanto que sai, para onde que sai, tudo isso aí vai... Bacana. O senhor fala muito nas falas do senhor dessa participação, dessa ligação com a comunidade. Para a execução do seu plano de governo, o senhor chegou aí às comunidades, ouvir as carências das pessoas? Ou como que foi aí para fazer esse planejamento? Olha, uma coisa que a comunidade brasileira, o valadarense deve saber, independente do resultado da eleição, aqui está uma pessoa super preparada em administrar, em formar conselhos. E eu sei uma coisa que no Brasil ninguém nunca tocou, que o cara me falou: você é um organizador de sociedades. É um termo muito novo, gente. Nós temos uma mentalidade, nós vivemos num mundo que usa muito a tecnologia de primeiro mundo, mas nossa mentalidade política e cívica é de quinto mundo para lá. Os cidadãos são formados, PhD, médicos, tantas pessoas estudadas, também as pessoas simples, nós aceitamos certas coisas que só acontecem aqui no Brasil. Absurdo. Então, essa questão de trazer, de formar os conselhos, é isso aí, Maurício. Se alguém quiser saber quem é realmente urbano, é um camarada que sabe realmente organizar uma sociedade. Ouvir. Eu tô animado com tanto de líderes de governador Valadares que estão abraçando o projeto. A causa, né? Tem algumas perguntas aqui, a gente tem, o tempo passou rapidinho, vou fazer para o senhor me responde bem rapidinho aqui. O senhor já respondeu essa aqui, mas eu vou fazer a pergunta. A escolha do primeiro escalão será técnico ou de apoio partidário? O senhor já respondeu completamente técnico, né? Vai ter disso, educação, o senhor vê o tanto que a população é preocupada com essa questão. O Pico do Ibituruna, em Governador Valadares, é considerado um dos melhores lugares do mundo para a prática de voo livre. Porém, não conta com infraestrutura adequada. Prova disso que já perdemos alguns eventos que poderiam ser realizados lá. O que o senhor pretende fazer para alavancar o turismo na cidade? Acho que o senhor começou também, mas só para findar essa pergunta aí. Ô Maurício, se a Ibituruna fosse em outro país de primeiro mundo... Eu acho que aquilo ali seria fantástico. Essa cidade ganharia dinheiro só com a Ibituruna, né? Só com a Ibituruna, sabe? Eu já pensei a mesma coisa. A primeira coisa que eu acho errada é a falta de floresta na Ibituruna. Está na mão de pessoas particulares. Tem projetos aí, tem alguém já querendo... o maior problema dos pilotos de parapente é descer aqui na praça do que ali? Aquela praça ali da Feira da Paz. Feira da Paz. E ter que contornar toda a cidade. Eu sei que se a gente botar a proposta e anunciar isso, pessoas podem construir ali não só o teleférico, mas também o trenzinho que alguém deu uma ideia, entendeu? Então aquilo ali pode ser muito conservado, a gente pode ser reflorestado
e a gente pode atrair pessoas do mundo inteiro para Isso está na sua plataforma? Com certeza. Isso aqui não dá tempo de falar tudo, é muito pouco. Muito pouco. 25 minutos passam rápido. Já estão finalizando. Só para a gente fechar aqui e já partir para suas considerações finais. Candidato Urbano, se o senhor for para o segundo turno, com qual dos candidatos o senhor gostaria de disputar aí essa segunda chance do voto do público? Maurício, boa pergunta. Eu acho que todos os candidatos, eu andei analisando, são bons. Né? Eu parto do princípio que todo mundo tem boa intenção. Então, eu acho que Deus possa tocar no coração do povo valadarense e que a escolha seja autorizada por Deus e que Ele dê essa unção, não pelo candidato, mas pela nossa cidade, pelas nossas crianças, pelo futuro da nossa cidade. Por essas pessoas, nós temos a maior parte da nossa população de baixa renda. Eu andei andando no Jardim do Trevo, Vila Ozanam, né? Esses distritos aí, e eu fiquei realmente, a gente tem que fazer algo pensando no futuro dessas pessoas também. Saiu bem. Se eu não quis